Meus queridos, perigosos e perigosas do 7º ano, nossa aula hoje é sobre o finalzinho da Idade Média, a chamada Baixa Idade Média e depois a crise do feudalismo. São duas coisas pra gente, mas eu vou separar de forma tranquila para vocês, tá bom? Primeiro, saudade de todos, e eu sempre reafirmo, isso aqui é um bate-papo, isso infelizmente não pode substituir uma aula, porque uma aula a gente tem muito mais espaço para poder trocar, para ver vocês. A gente vai tentar criar um espaço interativo, mas ele nunca substitui o nosso contato, eu vendo vocês questionando e produzindo o tempo inteiro, tá bom? Bom, para falar da Baixa Idade Média, né, do período que vai ali do século XI ao século XIII, sobretudo esse período que é de grande crescimento, grande mudança, é preciso a gente entender uma primeira questão. Nesse período, a Idade Média havia um crescimento populacional muito grande. Quer dizer, o número de pessoas cresce. Por que ele cresce exponencialmente? Por que ele apresenta um crescimento consistente durante muito tempo? Porque, na verdade, se a gente voltar um pouquinho, desde o século X ali, na virada do milênio, as invasões, os conflitos deram uma parada. Tem aí uma questão até mística, de virada de milênio. O ano 1000, muita gente apontava como um fim do mundo. Então, muita gente se recolheu, tentou se voltar um pouco para o religioso, preferiu não fazer guerras, conflitos e tal por terra, disputas, e a gente tem um pequeno crescimento. O segundo ponto para esse crescimento populacional, que vai mudar o modelo do feudalismo dali para frente, é a questão das inovações tecnológicas de campo, né, novas ferramentas, novos instrumentos, que vai ampliar a produção de alimentos. Como o feudalismo era basicamente de subsistência, de troca de alimentos, nessa época, com as inovações, com o fim dos conflitos, com o conhecimento sobre a terra melhorando, você consegue produzir mais. E como você produz mais, você começa a ter sobra daquele produto. E aí você começa a tentar vender de forma melhor aquele produto e as populações começam a se alimentar melhor de alguma forma, mesmo os mais pobres, os camponeses. Eles continuam ali como camponeses, são os mais pobres, a classe social que mais é afetada sempre, mas ele tem uma pequena melhora na sua produção também, na sua pequena produção. Né? Então, essa questão dos alimentos, ela vai dar um outro modelo às feiras medievais, que eram sempre muito pequenas, né? Alguns pontos de troca, elas vão se tornar muito importantes para a gente ver uma mudança substancial no feudalismo. Nesse momento, é claro que a gente vai ver isso paulatinamente, né? Quer dizer, a gente vai vendo aos pouquinhos, a gente vai ver que esse modelo de troca ele vai dar lugar ao que a gente conhece hoje como capitalismo. Mas claro que tem uma transição aí, mas porque, na verdade, as sociedades medievais percebem o quanto importante era, por exemplo, usar a moeda, coisa que durante a Alta Idade Média pouco se usava, apesar de existir. Então a moeda começa a ser mais utilizada, a ideia de você ter mais funções na sociedade, corporações de ofício, outras atividades que vão também prestar serviços e vão gerar recursos. Então a gente tem uma sociedade que ela está aos poucos se ampliando, se tornando mais complexa do que era simplesmente entre camponeses e donos de terra. Certo? Eu acho que você está entendendo até aí. Qualquer coisa depois a gente comenta lá no nosso bate-papo. Então, a gente vê que do século XI ao século XIII, isso tem uma disposição gigantesca. O que se junta a isso é uma coisa que a gente já falou por aqui, que são as cruzadas. Lembra que são as cruzadas, aqueles movimentos que foram da Europa, né, religiosos, para tentar livrar a Terra Santa dos islâmicos, dos infiéis, segundo os cristãos? Essas várias cruzadas abriram várias outras rotas comerciais, quer dizer, nessa ida da Europa até o Oriente, indo e voltando diversas vezes com as cruzadas, alimentou também o comércio entre o Oriente e a Europa, Oriente e Ocidente. Então tudo se fazia apontar para uma questão que é muito óbvia. As cidades medievais começam a surgir e se tornar mais complexas e mais amplas. Né? A gente que tinha lá pequenas cidades muradas
você começa a ter ainda proteção de muros, mas muito mais diversificada e muito maior, tá bom? Então, eu acho que a gente pode resumir o seguinte: a gente teve lá o aumento de inovações no campo, novas ferramentas, moinhos, uma série de inventos que vão melhorar a produção, as terras que eles entenderam que você circular a produção, né, a rotatividade de terras era melhor para a própria qualidade da terra. Isso vai gerar dinheiro, vai gerar mais alimentos, vai gerar troca, e a gente vai começar a ver que o feudalismo está se desfazendo. Não é mais aquela economia de subsistência, é uma economia agora muito mais complexa, que pensa já em usar uma moeda única, né, pensa em outras questões econômicas que até então eles não pensavam, tá bom? E a crise? Quando é que vem a crise que de fato derruba de vez o modelo feudal? A crise vem no século XIV, e no século XIV a gente tem 3 questões fundamentais. A primeira delas, 1314 a 1315, a gente tem um problema na produção de alimentos climático que gera fome, sobretudo sobre a produção do trigo, base da alimentação camponesa, sobretudo, né, dos mais pobres, sempre são afetados nesse período. Um problema que gerou pouca produção em 2 anos e vai gerar fome, e aí você vai ter alguns conflitos nesse período. Segundo ponto, eu posso elencar a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. A guerra foi de 1337 a 1453, um pouco mais de 100 anos. E isso gerou, por divisões, simplesmente com o objetivo de luta por espaços de terra. A França queria consolidar todo o seu Estado, né? E lutava com a Inglaterra por isso. Mas esse conflito de mais de 100 anos, que ficou conhecido na história como Guerra de 100 Anos, vai ser um problema que vai afetar aquela estabilidade que a gente viu de crescimento populacional, surgimento das cidades, né, de melhora nos alimentos, de sociedade crescendo e tal. A guerra vai atrapalhar isso. E, por fim, tem uma coisa que derruba de vez a Europa feudal, a Europa medieval, que é a peste negra, que vai de 1347 a 1350. A peste negra ela foi uma epidemia gerada pela pulga do rato, que a gente conhece hoje como peste bubônica, que impactou cerca de 1/3 da população europeia, né, matou 1/3 da população europeia. E, claro, obviamente que a gente entende que se matou gente da pulga do rato, a gente pode entender que muito mais pessoas pobres, camponeses, morreram com essa peste. Isso o que gerou? No campo faltava gente para trabalhar. E aí você tem um quarto problema: as jaqueries, as revoltas camponesas. Por estarem fazendo mais trabalhos, com menos pessoas, sendo explorados cada vez mais, os camponeses começam a se rebelar e lutar contra nobres. Aí você vê o seguinte: a Idade Média estava contando os dias para acabar, tá bom? Até então é isso. Vou colocar lá no grupo pra gente, e aí coloco as questões. Se tiver dúvida, vocês vão falando comigo, tá bom? Beijo grande, saudade de vocês, viu? Vai passar logo, fique em casa.